fazer esse acordo, ele leva as nossas necessidades. Cada país leva a sua necessidade ou não? Não exatamente, não é? O que existe é um acordo, quer dizer, uma conversa no sentido de que se verifique o que está a mais, o que está diferente, tá certo? Na ortografia da língua, na comparação, tá. E aí se busca essa unificação. Quer dizer, há diferenças, a gente vê até que ponto isso pode ser unificado. E também há casos, por exemplo, como o próprio trema, em que é considerado um acento dispensável, então, em razão da necessidade de simplificação, elimina-se o trema e outros acentos. Então, a unificação e a simplificação que é levado em conta nessa conversa, nesse acordo, em que entram instituições, entra o governo, entra as pessoas pretensamente competentes para fazer o acordo. E teve um cuidado, por exemplo, com o comprometimento, muitas vezes, da identidade dos países? Olha, a identidade é uma questão muito curiosa, porque um dos argumentos contrários ao acordo é que o acordo interferia na identidade linguística dos países. Mas eu acho que isso é uma falácia, não deve interferir muito não é? Porque como a gente imaginar que uma língua pode ser descaracterizada do ponto de vista da sua identidade, em razão de algumas mudanças na forma de escrever determinadas palavras. O acordo tem coisas incide... que são muito características, por exemplo, de Portugal, que se fizer uma comparação com o Brasil, às vezes faz até mais sentido a forma como eles falam, é uma coisa mais, né? É aí que os opositores pegam, não é? Dizendo que essas formas já são, como eu disse, parte da mentalidade portuguesa, por exemplo, no caso, que vão interferir um pouco na identidade da língua, na forma como as pessoas concebem a língua. A questão da consoante muda, por exemplo, facto em Portugal, e para nós não é isso, é fato sem a consoante muda. Então, mas aí vai mudar, vai ser fato, vai ser sem o C. Para todos os países. Em algumas palavras, essa consoante muda, que não é pronunciada. Facto, vai ficar como? Fato, normal. Não, o facto, por exemplo, continua facto, porque é uma consoante muda pronunciada. Tá. Curiosamente, o acordo prevê o seguinte: há consoantes mudas que são pronunciadas e há consoantes mudas que são só grafadas. Não é? Então, se o português escreve uma palavra em que aparece uma consoante que é grafada, mas não é pronunciada, essa consoante tem que cair. Mas dá para dar um exemplo, só para a gente entender? Tem vários exemplos, a gente teria que pensar em alguns. Mas existe essa preocupação em adaptar essa consoante nos países? Uma preocupação em simplificar, na verdade, não é? Quer dizer, se os portugueses pronunciam facto, como eu falei, então esse C continua. Se há outras palavras, e há uma série de palavras, nós não estamos habituados com elas porque elas não fazem parte da nossa ortografia no Brasil. Certo. Mas há em Portugal muitas palavras em que aparece uma consoante muda que só é escrita, mas não é pronunciada. Nesse caso, ela cai. No caso, né? O problema das consoantes mudas diz respeito muito mais a Portugal do que ao Brasil. O Brasil não tem esse problema. Qual que é o nosso maior problema? Qual foi o nosso maior problema que agora realmente consertou? Tem algum? Como eu disse, o nosso maior problema foi e continua sendo o hífen, e que não consertou, não é? E tem outros. Por exemplo, a questão do acento diferencial. Esse é um problema muito grande e que vai persistir. O acordo diz o seguinte: o acento diferencial tem que cair. Então, por exemplo, para, que é o verbo parar, não é? Ele para, tem acento. Tem acento. Mas a preposição para, eu dei um presente para você, não tem acento. Bom, o acordo prevê que o acento caia. Então, ele para, sem acento, eu dei um presente para você, sem acento também. Isso facilita? Isso facilita. O problema é que o acordo prevê também que há casos em que o acento diferencial é obrigatório. Então, eu tenho que saber o que não é e agora o que é. Então, por exemplo, pôr e pôr. O verbo pôr. Eu vou pôr as coisas no lugar. Então, esse pôr tem acento. Eu fiz isso por você. Esse pôr não tem acento. Então, é um caso em que o acento diferencial continua valendo e é obrigatório, tá certo? E há outras palavras em que... Mas aí no para é diferencial e não foi usado, né? E não foi usado. Para complicar um pouco a situação, há os casos em que o acento diferencial é facultativo. Você pode ou não usar, dependendo da sua vontade. Ai, é o tá caso tudo de aqui? forma... Está tudo aí. É o caso de forma e forma. Não é? Eu posso... Forma tem acento, né? Não, agora é facultativo. Eu tanto posso usar a palavra forma e forma, independente disso, com ou sem acento, as duas. Porque isso é facultativo. Fica a meu critério usá-la de uma ou de outra maneira. E a forma como você interpreta o texto? Bom, se não tiver acento, eu vou ter que ir pelo contexto. Não então. é?
Então, o contexto tem que Muitas me palavras dizer vão se ser é salvas forma ou pelo forma, por contexto, exemplo. não é? Como hoje em dia já acontece. Mas veja o problema que se criou. No acento diferencial, eu tenho 3 regras diferentes. Eu tenho o acento que cai, eu tenho o acento que fica obrigatoriamente e eu tenho o acento que é facultativo. Eu escolho se eu quero mantê-lo ou tirá-lo. Então, isso aí continua sendo um problema para nós. Não simplificou. Eu acho que nesse caso complicou. Bom, para mim, né, que já escrevo há um certo tempo, complicou, porque a gente tem que se adaptar a isso. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre o livro, como é que ele dividiu os capítulos, o que tem de interessante para você consultar, tá bom? Um instante só. Acompanhe diariamente a programação da TV Unip, aqui no canal Universitário. Informação, conhecimento e atualidades nos programas Opinião Livre, Jornal das Profissões e Estação Saúde. Toda semana, Silvia Vinhas recebe os convidados para uma conversa descontraída sobre os mais variados temas. Aqui você conhece as ideias, os argumentos de gente que conhece o assunto. Opinião Livre da TV Unip. Estamos de volta hoje no Opinião Livre, conversando com o Maurício Silva, que é especialista em ortografia, está aqui para ajudar a gente. Lançou esse livro, Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Aqui tem todas as suas dúvidas. Para você que já escreve há muito tempo, não sabe o que vai acontecer, o que muda, o que não muda. Para você jovem que está estudando, para você que está começando, essas mudanças vão acontecer